sei, Ele está te ajudando. Talvez não está percebendo, mas há anjos de Deus trabalhando em favor dos seus, para a glória de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que nesse momento de angústia, os anjos descem e vão confortar a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele novamente levanta e vai lá, e os discípulos estão dormindo. E ele chama a atenção novamente dos discípulos. E pela terceira vez, Jesus vai orar novamente. E ele diz: Pai, se não tem jeito, se o Senhor não vai passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus era moer Jesus na cruz do Calvário. Mas tinha uma razão, era para que você estivesse aqui nesta noite. Levanta sua mão comigo para o céu, glorifique a Deus. Deus se agradou em moer o seu filho na cruz do Calvário, para que você pudesse estar aqui nesta noite, glorificando a Jesus, adorando a Ele, com liberdade do céu. Bendito seja Deus, aleluia. Passado, no entanto, esses momentos, a Bíblia diz que Jesus chama novamente os discípulos, e diz assim para eles: já basta, agora já chegou o momento. O inimigo já está chegando. Jesus já estava escutando os pisados do soldado romano chegando para o prender. E quando o soldado romano chega e vai prender Jesus, o apóstolo Pedro, que diz: eu estarei contigo, eu não irei te abandonar. Mas ele não orou, ele não vigiou. A Bíblia diz que ele saca da sua espada e corta uma das orelhas do soldado. E Jesus disse: não, Pedro, não precisa disso. Pega a orelha do soldado, coloca no lugar e diz: Pedro, fica tranquilo. Se precisasse, o meu Pai mandaria do céu legiões, trilhões, muitos anjos viriam e me libertaria desse momento. Convém que isso aconteça, porque lá em Macatuba o meu povo irá me adorar, irá glorificar o meu nome. Bendito seja Deus, aleluia. Meus irmãos, a razão de nós estarmos aqui nesta noite, ela é linda, ela é maravilhosa, foi por amor, foi por amor. Deus agradou fazer com que Jesus morra na cruz do Calvário, para pagar um pecado, para pagar uma dívida que eu e você jamais poderia pagar. Mas hoje nós temos a liberdade de chegar aqui e glorificar o seu nome. E a Bíblia diz que Jesus então é conduzido agora para ser preso. E daqui a pouco os discípulos começam a acompanhar a Jesus. E daqui a pouco um e outro foi ficando para trás. Agora não dá mais para mim. Um olha para o outro, agora também não dá mais. Agora não dá mais, agora chega, não dá. E a Bíblia diz que um a um foi embora. Quem ficou lá? O apóstolo Pedro. Mas daqui a pouco, quando ele olha aquele cenário, a Bíblia diz que Pedro, então tomado de temor, ele diz: não, não dá. Eu não vou com ele. E Pedro poderia ter feito muito bem o que os outros fizeram, ter ido embora. Mas alguém chega dele na calada da noite, fecha o olho quando nós fazemos assim, que nós queremos conhecer alguém lá distante, e olha para ele e fala: opa, eu reconheço você. Você era um deles. Você estava com ele. E Pedro nega e fala: não, eu não sei disso. Eu não conheço esse homem. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Passa mais algumas horas. Alguém, agora e mais pessoas, daqui a pouco alguém olha e fala: olha lá, aquele lá é discípulo dele. O jeito dele falar, a maneira dele ser, ele é dos discípulos de Jesus. Observe isso, meus irmãos, mesmo em momento que às vezes você fala: não dá mais, eu não estou conseguindo. Mesmo naquele momento que você está sentindo, não consigo, não está dando mais. Alguém lá fora ainda olha para você, ainda vê, ele parece com Jesus, ele é um dele. Aleluia.
E Pedro teve a segunda oportunidade, mas ele diz: olha, eu nem sei do que vocês estão falando, eu não conheço esse homem. E assim acontece a terceira vez, e Pedro nega Jesus. Então o galo canta. E Pedro é tomado de uma tristeza, Pedro é tomado de uma angústia, talvez de uma decepção. E é isso que eu queria concluir essa mensagem nesta noite. Palavra de regeneração para nós aqui nesta noite. Aleluia. Eu não sei como é que você veio o culto nesta noite. Talvez a sua situação seja igual dos discípulos, igual do apóstolo Pedro. Agora ele nega Jesus 3 vezes. E uma tristeza, uma decepção talvez toma conta dele. Um sentimento de incompetência, porque eu vivi com ele 3 anos. Eu fiz um juramento com ele, de que eu estaria com ele. Quando eu aceitei, eu disse: eu aceito a Jesus como meu Salvador, e eu serei fiel a Ele todos os dias da minha vida. O que ocorre é que as dificuldades, as lutas, os problemas, eles tomam conta, e por vezes nós somos vencidos por isso. E talvez a sua situação seja igual à dos discípulos e talvez do apóstolo Pedro. E Pedro fica tão decepcionado agora, tão chateado. E aí nós entramos na leitura que nós fizemos nesta noite. Chega o momento de Jesus ser preso. Chegou o momento de Jesus ir à cruz. E ele morreu, e ele foi sepultado. Nenhum dos discípulos estava com ele, nem o apóstolo Pedro. E Jesus ressuscita ao 3º dia. Nenhum dos apóstolos estão lá para testificar a ressurreição do seu mestre. E nós lemos aqui que nesse espaço de tempo Jesus ressuscitou. Passou todo o processo que ele precisava passar. E aonde é que estão os seus discípulos? A Bíblia diz que nesse contexto, Pedro diz assim, ele estava reunido com alguns irmãos que nós lemos, no capítulo de número 21 e no versículo de número 2. E Pedro diz assim: eu vou pescar. Observe que interessante isso. Quando Jesus vai buscar os discípulos, quando ele vai vocacionar os discípulos, aonde é que ele os encontra? Eles estão pescando. Era o ofício deles pescar. E Jesus agora, depois de ter realizado um milagre, os convida e diz: vem, eu vos farei pescador de homens. E agora, tendo o mestre cumprido o seu ministério, ele morreu, agora ele ressuscitou. Mas uma decepção tão grande toma conta dos discípulos. Os discípulos estão meio que atônitos, não entenderam a mensagem da cruz. E nós cantamos aqui, pelo menos todo culto de Santa Ceia: sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o amor de Deus revelado para toda a humanidade. E os discípulos não entenderam esse mistério. E o primeiro que diz agora: eu vou pescar, é o apóstolo Pedro. Talvez por ele exercer uma liderança com os demais ali. Outros olham e dizem assim: eu também vou. Outros dizem: eu também vou. Daqui a pouco todos os discípulos eles voltam e vão para o mar novamente pescar. E aí nós entramos onde nós lemos aqui nesta noite. E a história nos diz que Jesus havia morrido, havia ressuscitado. E onde estavam os discípulos de Jesus? Estavam pescando. E onde é que você está? De corpo presente nós estamos aqui nesta noite. O mestre está aqui, aleluia. Há um convite de Deus aqui para mim e para você nesta noite. Ele veio ao meio ao seu encontro e ele veio oferecer restauração. Ele veio oferecer para nós nesta noite razão de viver, razão de lutar, razão de estarmos vivos pelo reino de Deus. Aleluia.
E a Bíblia diz que os discípulos estão pescando. E Jesus chega, e a história nos diz que ele está lá na praia. E os discípulos estão 200 côvados, 120 metros mais ou menos, ao mar adentro, pescando. E Jesus chega e dá um grito para ele: ei! Como é que Jesus chamou? Escute isso, meus irmãos. Versículo de número 5. Jesus disse-lhes: filhos, tende alguma coisa para comer? Alabaxarabacai. Aleluia. Depois de uma traição, depois de ter o abandonado e deixado sozinho, Jesus não chegou para reivindicar nada deles, mas ele dá um brado e diz: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Ele está aqui nesta noite, ele conhece a mim e a você. Ouve ele te chamar nesta noite por filho. Alabaxarabacai. Aleluia. Aleluia. E Jesus dá um brado: ei, filhos meus! Ele está gritando, ele está te chamando aqui nesta noite. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a motivação para deixá-lo? Qual é a motivação para abandoná-lo? Ele te chama de filho aqui nesta noite. Aleluia. Alabarabaxuderemiais. Aleluia. E a Bíblia diz que alguém responde de lá uma resposta simples: não, não tem nada para comer. Olha que interessante. E Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aleluia. Eles já conheciam essa história. Ele já tinha ouvido alguém falar sobre isso. Jesus está te lembrando aqui nesta noite de algo que você já viveu com Ele. Não tem problema onde está aí. Ele te chama de filho nesta noite. Ele chama de filha nesta noite. Aleluia! Aleluia! Lançai a rede à direita do barco e achareis. E a Bíblia diz que eles lançam a rede. E a Bíblia diz que pegaram muitos peixes. Aleluia. E alguém olha e fala: opa, peraí, eu conheço essa voz. Aleluia. Lembra o que ele diz antes: eu conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Eu chamo-as pelo seu nome, e elas conhecem a minha voz. Ele te chama aqui nesta noite. Ao chamado de Jesus aqui nesta noite. Você que é a ovelha dele, ele te convida ao banquete aqui nesta noite. Aleluia! E a Bíblia diz que alguém fala assim: ei, é o mestre que está lá na praia. E agora Pedro, ele pula no meio do mar, já não quer esperar barco, e ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Observe isso aqui para nós terminarmos. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá, os discípulos chegam. Jesus disse assim: olha, traga desses peixes que vocês escolheram aí, para que nós façamos aqui um banquete, para que nós possamos jantar. Mas olha isso aqui, a Bíblia diz que tinha peixe, tinha brasa acesa, tinha pão e tinha peixe ali. De onde é que saiu esse peixe? De onde é que saiu esse pão? Os discípulos estavam pescando. Meus irmãos, há razão de sobra para eu e você entrar aqui e dizer: Deus, me ajuda, eu não mereço, mas eu estou aqui através da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, porque do lado de cá Ele está com os braços abertos, do mesmo jeito que Jesus estava lá. Olha isso aqui. Depois de uma traição, depois de ficar sozinho, depois de sofrer a dor da cruz sozinho, depois de sofrer o abandono do pai, ele ficou literalmente sozinho. Agora ele vai ao encontro dos seus discípulos, porque ele disse assim: todo aquele que meu pai me deu, nenhum deles se perde, nenhum deles. Levanta sua mão comigo para o céu. Nenhum deles se perde, nenhum deles se perde. Aleluia! Nenhum deles se perde. Fica com ele, aleluia.
E agora Jesus convida os seus discípulos para um banquete. Depois de um cenário desse, de um sofrimento desse, de um abandono desse, Jesus entendia tudo isso, porque tudo isso já estava escrito. Mas ele proporcionou para eles um banquete e disse assim: vinde, senta comigo aqui, como nos velhos tempos, vamos jantar, vamos comer. E a Bíblia diz que Jesus senta e come com seus discípulos ali. Detalhe para você que está aqui nesta noite, eu diria que não é só o obreiro, mas todo aquele que foi chamado, eu e você foi chamado por ele. Nesse dia, depois desse jantar, Jesus outorga a Pedro como pastor do seu rebanho. Os irmãos vão seguir a leitura mais para frente. Jesus, depois de jantar e comer com eles, e diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E é uma sequência de 3 perguntas, e no final Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. Olha o amor de Deus aí sobre as nossas vidas. Bendito seja Deus. Eu quero concluir nesta noite dizendo para você: não tem pão nesta noite como tinha lá, não tem peixe, não tem brasa, mas a mesa está posta aqui nesta noite. O sangue de Jesus está aqui, o corpo de Jesus Cristo está aqui. Eu e você, nenhum de nós somos dignos, mas o seu sangue que nos comprou, que nos purifica de todo o pecado, convida eu e você para essa mesa aqui nesta noite. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Levanta sua mão comigo para o céu pela última vez, glorifique a ele. O mestre te chama para cear nesta noite. Não é porque merece, não é porque fez por merecer, mas é pela sua misericórdia, é pela sua bondade, é pela sua graça. Vem cear, o mestre te chama. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.